Vamos falar de produção de silagem, que é uma atividade que tem um custo elevado, não pode ter erros, porque um erro lá na produção da silagem, um erro lá na armazenagem dela, você pode trazer consequências gravíssimas com prejuízos muito grandes. Então, o melhor mesmo é você ter as orientações de um especialista para produzir a sua silagem, mesmo que seja aquela silagem para você usar só aí na sua propriedade. Por que ter essa orientação? Porque você pode perder o seu rebanho com uma silagem mal feita. Thiago Bernardes é especialista, a Ludmila conversou com ele. Ao meu lado, o Thiago Bernardes, que é professor, e a gente vai discutir um pouco sobre a melhor produção de silagem. Thiago, o que o produtor precisa fazer? Qual que é a primeira etapa para ele poder produzir uma boa silagem? A primeira etapa, sem dúvida nenhuma, está fundamentada na escolha do híbrido. Dentro de uma região específica, nós sempre vamos ter um rol de 15 a 20 híbridos que dominam nessa região. E aí, entre eles, nós sempre temos aqueles 3 ou 4 ou 5 mais produtivos. E produtividade é super importante, porque produtividade define custo de alimentação dentro da fazenda. E quando que o produtor ele deve colher esse milho para garantir uma nutrição para o animal? Bom, para a silagem de planta inteira, ele tem basicamente 2 janelas de corte. Ele pode estrategicamente colher um pouco mais cedo, quando esse milho está apresentando em torno aí de 30% a 32% de matéria seca, né? Mas aí ele sabe que quando ele está colhendo mais jovem, ele está produzindo menos e essa silagem vai ter uma concentração inferior de energia. Mas às vezes, estrategicamente, ele precisa colher mais cedo, porque ele tem outras atividades dentro da fazenda para poder desempenhar. A outra janela de corte seria colher acima de 35% de matéria seca, entre 35% a 37%. Nesse caso, ele vai estar produzindo mais massa, com maior concentração de energia. E aí, se ele tem mais energia que é proveniente da silagem, com toda certeza ele vai precisar de menos energia que é proveniente de outros alimentos que terão que ser adquiridos pela fazenda num comércio, por exemplo, comprar milho, grão ou qualquer outro ingrediente energético. Durante a colheita, o produtor ele também precisa estar atento ao monitoramento? Como que funciona? Sem dúvida nenhuma, o monitoramento da colheita é super importante, porque é no momento do monitoramento em que a gente define como a nossa silagem vai ser. Quando nós estamos produzindo silagem de planta inteira de milho, nós precisamos, num primeiro momento, que a primeira diretriz que qualquer produtor precisa alcançar é conseguir processar esses grãos, picar esses grãos, quebrar esses grãos. E depois, se ele tiver condição, inclusive de uma assistência técnica, uma orientação, conseguir adequar esse processamento de grãos ao tamanho da partícula das outras partes da planta de milho que elas vão ser picadas. Por exemplo, como, folha, né? Que é o que são os outros componentes que vai ajudar o animal a exercer mastigação, a ter saúde ruminal, né? Então, o monitoramento da colheita é fundamental. E como que o produtor pode fazer isso durante esse período? Quais são as ferramentas que ele pode utilizar? Ele tem a opção de, conforme os vagões vão chegando, vão descarregando forragem no silo, ele usa geralmente um copo de 1 litro, né? Ele pode inclusive cortar uma garrafa PET. E a cada vagão que chega, ou numa frequência alta, se ele não tiver condição de fazer isso a cada vagão, ele coleta 1 litro e dentro desse 1 litro ele tem que ver quantos grãos inteiros a máquina está deixando. Então, se ele está colhendo com uma máquina automotriz, autopropelida, dentro desse 1 litro tem que ter menos de 5 grãos inteiros. E se ele está colhendo com uma máquina que é tracionada por trator, aquela máquina menor, ele tem a oportunidade de trabalhar com menos de 10 grãos inteiros por litro. Então, essa é um método fácil de ser executado na fazenda e que vai ajudar muito depois na economia de milho que ele vai ter que comprar de outras fontes externas, adquirindo, né, às vezes até aumentando o custo de produção dele, o custo de alimentação. Para a gente poder encerrar, como que o produtor agora pode vedar a silagem quando ela está pronta? Vedação é uma outra etapa muito importante, porque ela que vai definir principalmente se vai haver perdas na superfície, né, no topo do silo ou não. Nós temos opção, inclusive, já no mercado brasileiro, de tentar trabalhar com lonas que tem barreira ao oxigênio. Então, aqueles produtores que têm bom manejo, né, tanto de confecção da silagem, de compactação, né, de picagem, né, de processamento, tem opção hoje no mercado que eles têm essa lona de barreira ao oxigênio, que é uma lona que vai fazer que o oxigênio não penetre e que
obviamente, diminua as perdas na superfície desse silo. E diminuindo perdas, nós estamos falando de redução de custos, nós estamos falando de otimização da produção de leite ou de carne dentro da fazenda.